Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um treinamento, hoje no formato de podcast. Estamos na ImobDrive, a plataforma de corretor para simplificar a sua rotina e potencializar suas vendas. Estou aqui hoje com o nosso convidado, Júlio Teixeira, gestor de projetos da CIA Multiplataforma. Muito obrigado, Júlio, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje para compartilhar com os corretores aqui um pouco da sua trajetória. Se apresente para a nossa equipe aí, para os nossos seguidores, um pouco sobre o Júlio Teixeira. Mário, eu que agradeço o convite, fui muito honrado pela sua equipe, pelo seu convite, fiquei muito feliz, agradeço demais, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Teixeira, eu trabalho no mercado imobiliário desde os 14 anos, eu comecei na imobiliária do meu pai, lá em São Paulo, no Parque do Chaves. Eu ajudava meu pai na gestão de contratos de locação, eu ia na prefeitura de bicicleta, levar algumas guias, cobrar aluguel de inquilino atrasado. Depois conquistei espaço na parte financeira, fazendo contas correntes de pagamentos, de recebimentos, depois contrato. Aí entrei no mercado de vendas, tirei meu Cresce, trabalhei muito com o mercado de terceiros, né? E há alguns anos fui convidado a trabalhar com lançamentos. Hoje já tenho mais ou menos uns 50 lançamentos que eu participei em toda a minha carreira. Já fiz gestões de projeto para Remax, para RSF lá em Alphaville e Barueri. Rodobens, rodei uns 4 estados para eles. Hoje eu estou na CIA Multiplataforma desde 2020. E também já rodei uns 15 lançamentos pela CIA. Minas Gerais toda aqui já rodamos, né? Trabalho com coordenação de equipes, coordenação de vendas, planejamento imobiliário, mas sou corretor de imóveis como profissão e tenho muito orgulho da minha profissão. Sou muito feliz pelo que eu faço. Aquela brincadeira de que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? Isso é verdade. Então, Júlio, nosso tema hoje é sobre prospecção, né, por telefone. Eu venho vendo hoje que está tendo muita dificuldade, né, quando a gente pede os corretores para poder entrar em contato com o cliente por telefone, aí vem aquela sempre desculpa, né? Que o cliente não atende, que pede para poder mandar mensagem pelo WhatsApp. Como que você está conseguindo aí mudar essa visão dos corretores que estão trabalhando com você? Eu te acompanho aí, vejo que você vem fazendo corujões e está tendo bastante resultado positivo. Como que você convence, né, o corretor que ainda o principal meio de comunicação é o telefone? A primeira coisa que eu procuro fazer com as equipes que são subordinadas à nossa gestão é conscientizar o corretor que o corretor de imóveis ele não é um vendedor. O corretor de imóveis é uma pessoa que faz negócio, que atende uma necessidade de um cliente. Então, ele tem que ter uma cultura, uma postura diferente, né? Um posicionamento diferente com o ser humano que está à frente dele, o cliente dele, o lead dele, né? E aí ele tem que ter alguns conceitos na cabeça para ele poder entender qual que é a função dele ali. É claro que ele vai faturar em cima da venda, mas a venda é consequência de um trabalho. Então, a primeira coisa que eu uso muito para que eu consiga angariar pessoas e essas pessoas fidelizarem nos trabalhos é mostrar para ele qual é a função dele lá. Como que ele faz o trabalho dele, quais são as informações que ele tem. Por exemplo, nós estamos fazendo a gestão de um empreendimento agora de apartamentos, então eu falo muito com os corretores assim, vocês precisam saber o que vocês estão vendendo, saber detalhes do produto. O cliente, quando ele passa para dentro da porta de um stand, e passar para dentro da porta de um stand, não é só o físico stand. Quando o cliente ele clica no anúncio na internet, ele está entrando no seu escritório. Quando ele vê uma postagem só nas redes sociais, interessado naquele produto que você está prospectando, ele está entrando no seu escritório. Então, o corretor ele tem que estar preparado para atender aquele cliente. Ele tem que saber que aquele cliente está procurando uma solução e ele busca que o corretor que está atendendo, ele sabe, no mínimo, todas as informações. E todas as informações são realmente todas as informações. Tamanho do terreno do empreendimento, volume de torres, tipologia, metragens, qual que é a rotina do morador do portão para dentro daquele condomínio, quais são as ofertas ao redor, né? O que vai atender aquele cliente com aquele produto. E entre outras minuciosidades, como local de vaga, dimensão da área de lazer, quantas pessoas cabem num salão de festas, profundidade da piscina, raia da piscina, né? A rotina dentro daquela vida e também a questão negócio, business. O corretor ele tem que mostrar para o cliente que quando ele está ofertando um produto,
É aquele produto que vai ser o melhor produto que o dinheiro dele vai comprar, desde que atenda a necessidade dele. Então, eu brinco muito com os corretores que eles precisam entender o que o cliente busca para conseguir atender. E aí, nessa metodologia, a gente consegue fazer os corretores a entender a função dele ali, a entender o que ele está fazendo lá, e aí a gente monta uma estratégia de prospecção. E a estratégia de prospecção, um dos fatores dela, uma das ferramentas dela, é o telefone. E quando nós entramos para explicar para o cliente a função do telefone, eles têm muita relutância com relação a isso. Eles têm, alguns corretores de imóveis têm vergonha de ligar para o cliente, acham incômodo de ligar para o cliente, acham que está atrapalhando o cliente, e na verdade é o contrário. O cliente, quando ele clica no anúncio, ele está procurando uma solução, ele quer falar com alguém. Ele não quer receber uma mensagem automática no WhatsApp. Ele quer que alguém ligue para ele e fale, olha, esse produto que eu estou te ofertando funciona de tal maneira, custa de tal valor, atende tal necessidade, o que você está procurando? Né? O corretor ele precisa saber qual que é o produto que ele está vendendo. Então, muitas vezes eu pego alguns corretores para brincar e falo, escuta, às vezes é um domingo, no final do jornal semanal, 8h30, 9 horas da noite, chega no seu celular um e-mail do seu CRM dizendo que o cliente tal está interessado no seu anúncio. E o corretor, o que normalmente ele faz? Não, beleza, amanhã, no primeiro horário, eu mando mensagem para ele. E eu bato muito nessa tecla com isso para eles terem a empatia de ter o olhar do cliente. Agora que está disponível para poder... Exatamente. Se você entender que esse cliente está no sofá dele, na casa dele, no escritório dele, seja onde ele estiver, com o celular ou na frente do computador, vendo uma série de anúncios, uma série de ofertas, quando ele clica na sua oferta e ele manda mensagem para você, se você demorar 30, 40 segundos para poder abordar esse cliente, ele já está no próximo anúncio. Se você demorar 2 minutos para poder ligar para esse cliente, ele já viu uns 4, 5, 6 anúncios. E na hora que você liga para ele ou manda uma mensagem para ele, a primeira coisa que esse cliente fala é: qual é o imóvel mesmo? A gente bate muito nessa tecla dos corretores dele entender que ele tem que ligar para o cliente para poder ter esse atendimento humanizado, para poder ter essa questão de negócio, para conseguir entender o que esse cliente está buscando na hora que ele clicou nesse anúncio, para atender. Numa mensagem no WhatsApp, a rejeição desse cliente é altíssima. Ele vai olhar, depois eu vejo, não sei quem que é esse cara, não sei se ele realmente é da construtora, não sei isso, não sei aquilo. E para ele não te dar atenção, não te dar o valor ou te rejeitar, é muito simples. Quando você liga, é diferente. É até quando você aborda uma pessoa na rua. Quando uma pessoa te aborda na rua, você para, olha, escuta e fala, não quero isso. Mas você dá uma atenção. Então, o telefone é a principal ferramenta de prospecção hoje. Por quê? Porque você tem a atenção do cliente. Mas tem que ter um certo cuidado com isso. Porque se você liga para um cliente para falar as mesmas coisas que ele está vendo no anúncio, você irrita o cara. Você irrita o cliente. Então, o corretor... a importância do preparo que você falou antes, né, de conhecer o produto de fato. Eu acho que quando o corretor ele não se prepara, ele tem até mais medo do telefone, porque fica com medo de ter uma pergunta ali. Porque pelo WhatsApp, né, você tem tempo de pensar a resposta. Agora, numa conversa, né, tem que ser uma coisa mais instantânea. Então, acho que tem que estar muito mais preparado para poder prospectar pelo telefone. Sim, sim. E não tem nada demais. O corretor está preparado para atender o cliente, é o mínimo que ele pode fazer. Né? Imagina você ligar para o cliente perguntar, mas quantos dormitórios tem? Quantos banheiros tem? Onde que é a vaga de garagem? É coberta, não é coberta? Onde que é a piscina? Quais são? O corretor fala, não sei. O cliente já fala, esse cara não sabe o que está vendendo, não sabe o que está me atendendo, como é que eu vou dar atenção para ele? Né? Outra coisa também é a questão do tato. Muitas vezes eles abordam o cliente de uma maneira mais agressiva. A maioria dos corretores que eu conheço, e eu conheço corretores quase do Brasil todo, eles buscam que o cliente compre com ele. Quer vender a imagem dele, quer vender a prospecção dele, mas não quer vender o produto, não quer entender para atender. E quando o corretor ele liga para o cliente preparado para o produto que ele está vendendo, primeiro que ele tem mais segurança ao ofertar. Né? Ele fala o que é, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está ofertando, ele está preparado para atender esse cliente, e o cliente percebe isso. O cliente ele percebe que o tom de voz, o enredo que esse corretor está falando no telefone, ele percebe que esse cara está preparado. E na hora que você evolui esse atendimento por telefone, você consegue ficar ou verde ou vermelho, que a pior coisa é o amarelo. Se você ficar dando a solução que esse cliente está procurando, se está no sinal verde, essa negociação ela vai evoluir. Né? Se você dá as informações que esse produto tem, mas não atende à necessidade do cliente, ele já vai falar assim, olha, isso aqui não é para mim. Né? O problema é você ficar naquela vou e não vou no sinal amarelo e o cliente nem evolui com você, você fica esperançoso para isso e também você não demite esse cliente, você não descarta.
e aí o corretor fica frustrado. Né? Mas a principal maneira que a gente tem visto no mercado para poder angariar equipes e a equipe continuar performando e se manter nessa rotina, que é onde gera resultado de vendas, é o corretor, primeiro, saber qual é a função dele, saber com detalhes o produto que ele está vendendo e, sim, ligar para ter um atendimento humanizado com o cliente. É claro que você não vai vender para todo mundo que você atende, é claro que nem todo mundo você vai conseguir agradar, mas se você tiver preparo, tiver consciência do que você está fazendo lá, você vai conseguir vender para todo mundo que quer comprar o seu produto. É verdade. E com relação ao script, você acha interessante você ter um script já pré ali definido para entrar em contato? Ou você acha que o ideal é ter uma conversa mais informal, deixar as coisas acontecer? Ou você gosta de já fazer um treinamento antes com a equipe para poder definir ali algum script para poder abordar o cliente? Nós fazemos sim um treinamento com os corretores com relação à abordagem a esse cliente, mas eu sou um pouco relutante com o script, porque mecaniza o atendimento. E não é legal. Imagina você receber uma ligação de um corretor que está vendendo um empreendimento imobiliário e ele tem um diálogo com você, por exemplo, de um telemarketing de celular. Né? É desgastante, não é bacana. O cliente não sente a vontade. Mas a gente faz um treinamento com os corretores da seguinte maneira. Primeiro, mostrar para ele qual é a função dele ali, revisar o produto para ele poder ligar para o cliente e ele buscar algumas informações nessa conversa. Primeira coisa, que eu acho que é fundamental, saber se o cliente quer comprar para morar ou para investir, saber se o cliente quer comprar à vista ou a prazo. E a prazo a gente fala, parcelamento durante a obra, financiamento bancário, pagar a prazo. Né? E segunda coisa, qual é o tempo que ele precisa usar esse imóvel. Perdão, terceira coisa, né? Se ele precisa desse imóvel de imediato, se ele precisa desse imóvel daqui a um tempo, né? Essas 3 informações são relevantes nessa abordagem. E a gente pede para os corretores, na hora que vai fazer uma ligação, seja de um cliente novo, de um lead, ou de um corujão, fazendo follow-ups de carteira de clientes, primeira coisa, não pedir desculpa para o cliente, porque ali o corretor está fazendo o trabalho dele, foi o cliente que buscou o anúncio do empreendimento, foi o cliente que acabou incomodando o corretor, então não tem por que pedir desculpa, né? E falar para o cliente, olha, você entrou em contato com o nosso produto, querendo saber mais informações, é o produto X, característica Y, e eu queria saber se quando você entrou em contato com o nosso produto, você estava procurando para moradia ou para investimento? Se o cliente falar do cenário de moradia, nós damos um treinamento para ele conduzir esse atendimento para o consumidor final. Né? Porque quando é moradia, por exemplo, de apartamento, o que esse cliente está buscando? Buscando conforto, buscando descanso, segurança, área de lazer, a família em harmonia. Quando o cliente está buscando investimento, não é muito relevante tanto assim essa questão de rotina. É claro que ele vai usar isso para revender o imóvel ou locar esse imóvel, mas ele está querendo comprar dinheiro. Aí a gente orienta os corretores a como conduzir esse atendimento para o financeiro. Né? Qual que é a taxa de retorno que ele vai ter, qual que é o período de investimento que ele vai ter, as despesas que ele vai ter, quanto que ele vai aplicar. Por exemplo, nós estávamos num lançamento recentemente que nós entendemos, né, que o valor pago pelo cliente, o valor investido pelo cliente, no prazo de entrega vai praticamente dobrar. Né? Ele vai pagar 30% do valor do imóvel. Em 36 meses, a gente entende que ele vai conseguir pedir o dobro do que ele pagou e transferir a dívida. Então, ele vai ter 100% de retorno do valor investido. Não é 100% de retorno do imóvel. Né? Então, isso é uma coisa que busca o investidor. E muitas pessoas, como o José, tem que vir para crer. Sim. Ele vai comprar ali no momento que ainda o empreendimento está na planta, né? Que ainda não... Poucas pessoas conseguem visualizar aquilo ali pronto. E aí, quando está já na entrega das chaves, eu acho que é um outro momento que o empreendimento vive de sucesso de vendas, né? Sim. Nas entregas da chave começa a já acontecer essas revendas, esse movimento aí que, de fato, é bem interessante. É um outro momento que o produto passa e ele é planejado, né? Para que isso aconteça. É uma outra realidade. Há muito dinheiro ali nas revendas, mas também é um outro formato de negócio. Né? Atende outro tipo de necessidade. E aí, quando o corretor entende isso que a gente fala nas preleções, às vezes antes do corujão, a gente dá esse treinamento, o corretor ele consegue visualizar
ele fazendo esse trabalho, ele conquistando esse atendimento, ele evoluindo esse atendimento, ele apresentando o produto para esse cliente, o agendamento acontecendo, e ele consegue ver que ele converte. Ele consegue entender que ele vai ligar para um volume X de cliente e vai ter um volume Y de agendamentos. Um exemplo, por exemplo, eu bato muito na tecla assim, dos corretores nesse produto, para que nos corujões eles não vão embora sem conquistar pelo menos 10 agendamentos por final de semana, né? Porque se ele agendar 10 clientes no final de semana, vão 4, vão 3. Ele não vai vender para os 4, 3, mas ele vai vender para 1, vai vender para 2, e ele consegue ter uma venda na semana. Mas ele não pode ir para um corujão e ficar disperso. Tem que focar aonde? Na ligação. Você fazer um corujão, por exemplo, fazer 50 ligações para um cliente, mandar 50 WhatsApp, em 20 minutos, 30 minutos, acabou o seu corujão. Agora, se você tem 50 clientes para ligar e você faz a ligação, você não vai conseguir falar com os 50. Você vai falar com 13, 15. Se você for muito bom e entender o seu cliente, saber separar esse cara serve para esse produto, esse cara não serve para o produto, você vai conseguir chegar a uns 10 agendamentos para ter 4 atendimentos no final de semana e ter uma venda. E a forma de entrar em contato com o cliente, do lead que a gente chama do lead novo, né, e do lead de repescagem, também você vê que são posturas diferentes, tem que se comportar de maneira diferente ou não? Você acha que... Eu acho que a postura é a mesma. A postura é a mesma. A conduta que é outra. Por quê? Porque quando o lead é um lead fresco, um lead novo, primeiro tem que ser de imediato, né? Você tem que receber aí o e-mail do seu CRM, já ligar para esse cara. Né? Você pega assim, ô, seu Mairo, tudo bem? Aqui é o Júlio. O senhor entrou em contato conosco aqui a respeito do empreendimento X. O senhor consegue conversar comigo agora? Quer que eu te ligue amanhã? Se eu conversar com o senhor agora, eu já consigo te atender, te dar todas as informações. A maioria dos clientes vão falar, não, ô Mário, ô Júlio, tudo bem? Não, como é que é isso aí? Como é que funciona? Aí você vai evoluindo esse atendimento. Né? São poucos, um ou outro, que até falar para você assim, não, me liga amanhã a tal hora. Aí você se programa para ligar para ele a tal hora. Se for, por exemplo, próximo do horário do almoço, que dependendo do formato do produto, são pessoas engajadas no trabalho, onde o horário comercial fica difícil de você conseguir falar com esse cliente. Você manda o WhatsApp de manhã, ó, seu Mário, conforme a gente combinou, meio-dia eu vou te ligar, mas está aqui um PDF, um book eletrônico do produto para você já ir se familiarizando. Meio-dia te liga, aí você liga e vai evoluindo. Mas a abordagem, ela precisa ser uma abordagem comercial. Ela não pode ser uma abordagem vendedora, no meu ponto de vista. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas no meu ponto de vista, você está abordando um ser humano que está com dúvida de um produto, você tem que abordar ele de uma maneira comercial. Né? Falar para ele o que é o seu produto e o que ele procura. Né? Porque muitas vezes a gente tem clientes, por exemplo, que procuram produtos dentro de uma realidade financeira, Minha Casa Minha Vida, mas você está num produto de médio e alto padrão. Né? Quando você faz essa abordagem, entende esse cliente para conseguir atendê-lo, aí sim você consegue conduzir para um caminho ou para outro caminho. São caminhos distintos. Aproveitando essa brecha, essa diversidade de produtos, né, o corretor, eu acho que às vezes é um ponto positivo, mas eu acho que às vezes o corretor fica tão assim, já querendo oferecer outra coisa para o cliente, que ele acaba deixando aquele produto que foi o foco do cliente. Como que você também tenta conduzir isso? Tipo assim, você acredita que quando o corretor se propõe tirar aquele tempo ali para focar naquele produto, é melhor ele ficar muito focado naquele produto e dispensar essas outras oportunidades, outras... Como você fala, eu estou trabalhando um produto de médio padrão, ticket de 800, R$1 milhão. E aí eu percebo que o cliente que chegou para mim é interessado nesse produto e não tem condição de comprar isso, aí eu, por perceber que ele não tem condição, já quero direcionar ele para outro produto. Como você tenta aí conduzir isso com seus corretores quando você tem que ter um resultado num produto único, né? Essa resposta é simples, mas o conceito para responder é um pouco complexo. O que acontece? O corretor de lançamento ele tem uma realidade de trabalho diferente do corretor do avulso. O corretor do avulso ele vai aonde o comprador te levar. O corretor de lançamento ele tem uma condução do produto. Então, quando você pega um corretor que trabalha lançamento imobiliário e ele está em 3, 4, 5 plantões diferentes, ele não é especialista em nada. Ele não tá vendendo nada. Ele está ali para ver se sofre uma venda, se entra um cliente, seja físico ou digital, e compra com ele.
E isso não é legal. O cliente que entra em contato com você, se você não tiver uma conduta legal, um atendimento bacana, um profissionalismo exposto corretamente, ele troca você às vezes por causa de R$100. Né? O que eu oriento os corretores a fazer é o seguinte: escolha 1, 2, assim, forçando muito a barra, 3 produtos que você compraria, que você viveria lá, e foque ali. Pô, eu tô nesse produto A e a minha meta é que eu consiga vender aqui nesse mês 10 apartamentos. Só que para eu vender 10 apartamentos, eu tenho que ter tantas propostas, tantos agendamentos, tantas visitas, tantas ligações e tantos leads, que é o funil ao contrário. Né? Eu até falo com alguns corretores em números isso daí, né? Amigão, se você quer fazer uma venda o que ela é? Ela é resultado de 3 pastas completas. Para ter 3 pastas completas, você teve que ter pelo menos aí 10 visitas no empreendimento. Para você ter 10 visitas no empreendimento, você tem que fazer 30 reuniões com clientes para apresentar o seu produto. Para você conseguir fazer 30 reuniões, você teve aí pelo menos 300 ligações. Né? Aí o pessoal fala, 300 ligações? Cara, 300 ligações são 30 ligações por dia. 30 ligações por dia, eu estou falando para você ligar 10 no primeiro horário, 5 próximo do horário do almoço, mais 5 pós do almoço, 10 até o final do dia. É possível você conseguir falar. Eu desafio o corretor que falar com 25 pessoas por dia, ouvir a voz dele por dia, que no final do mês não tem 4, 5 vendas. Se esse corretor tiver a conduta de corretor, dificilmente ele não alcança esse objetivo. Se ele tem a conduta de vendedor, que aí o que você quer comprar? Quero comprar tal coisa. Aí a gente leva para cá, aqui não dá, aqui não dá. Aí ele não vai vender nada. O cliente ele sempre vai deixar você numa situação muito volátil. Agora, quando você entende que quem paga a sua comissão é o vendedor do imóvel, e você dedica o seu tempo, o seu trabalho ao vendedor, ou seja, ao produto, à incorporadora, ao plantão, o seu resultado, além de ser mais otimizado, ele tem um volume maior de dinheiro. Você faz mais venda. Né? Então eu mostro isso muito para os corretores. Foca no produto, que aí você consegue ter mais resultado. Se o cliente entrou em contato com você, eu quero comprar um produto que não é o produto que você está vendendo, cara, esse cliente ele vai comprar esse produto, seja com você ou com o outro, só que se você deixar esse caminhão passar e você focar no que é seu, vai vir. Só que você tem que estar preparado para isso. Bacana. Então, a gente passamos aqui então pelo script, né? Passamos pela questão de entender muito bem o produto que você está ofertando, passamos aqui da condução diferente que a gente tem com o cliente, que é um lead novo, né? Fresco, como você falou, e o repique, né? E também eu queria ver com você se tem algum tipo de horário, algum tipo de dicas, né? Que facilita esse contato com o cliente, ou você acha que não tem isso, a fórmula mágica não existe? Não, a fórmula mágica para vendas, a fórmula mágica é disciplina, determinação e conhecimento. Eu não conheço outra fórmula. Disciplina, determinação e conhecimento. Mas com relação a organizar, por exemplo, a agenda, usar as ferramentas de maneira correta, que nem você usou a questão de horário, tem uma ferramenta que é muito bacana e ela é bem regrada com relação ao horário, que é o Corujão. Né? O Corujão. A maioria dos corretores gostam de fazer o Corujão. Por quê? Porque acontece, o Corujão ele é uma ferramenta que não é para ser usada para buscar venda. Ela é uma ferramenta para você buscar agendamentos. E ele é feito num horário fora do horário comercial. Por quê? Porque é o horário que o cara não está trabalhando, é o horário que o cliente ele já buscou a criança na escola, ele já saiu do trabalho. Na hora que você ligar, ele tende a te atender. Né? Então, por exemplo, o Corujão é uma ferramenta que foi desenvolvida há muitos anos atrás. A estratégia dela é que ela seja feita sempre numa quinta-feira, de preferência aí das 6 da tarde até umas 8h30 da noite. Por que até 8h30 da noite? Porque 8h30 da noite começa o jornal. E na hora que começa o jornal, as pessoas tendem a não te dar mais atenção porque ela fica dividida. Né? E por que às 6 horas da tarde? Porque é isso que eu falei, já saiu do trabalho, já buscou a criança na escola, está mais disposto a atender o telefone. Né? E aí,
esse trabalho é feito para você ligar para os seus clientes que você já veio trabalhando durante a semana. Então, você pega um corretor, por exemplo, que tem 2 escalas na semana, esse corretor ele tem os leads novos que a imobiliária gerou para ele, os leads novos que o plantão gerou para ele, os clientes da pauta que entrou no plantão que ele atendeu. Então, ele tem aí, só nessa brincadeira, na semana, uma média aí de 7, 8 clientes. Né? Da semana passada, mais 7, 8. Da anterior, mais 7, 8. Então, ele tem aí no Corujão uma gama aí de 50 telefones para ligar. Para ligar pós o horário comercial. E aí, para ligar numa abordagem, para fazer o cliente ir visitar o produto. Então, a gente orienta muito aos clientes, aos corretores, né, a buscar o agendamento. Então, numa estratégia de horário, essa é uma que bate muito bem. E por que na quinta-feira? Acho bem interessante. Por que na quinta-feira? Porque quinta-feira, por exemplo, quarta tem jogo. Aí o pessoal não vai dar muita atenção. Quinta-feira, ele já está próximo do fim de semana. E o cliente, ele consegue visitar o stand, ele consegue te dar atenção, ele consegue ir conhecer o imóvel quando ele não está trabalhando. E quando é que ele não está trabalhando? Fora do horário comercial, é sábado, é domingo, é feriado, né? E na quinta-feira, quando você consegue falar com o cliente, assim, vamos marcar uma visita no sábado. Se você deixa para fazer isso na terça, na quarta, tá muito tempo. Ele nem sabe da agenda dele ainda, né? Exatamente. Agora, na quinta-feira, ele gera um compromisso com você. Na sexta, que é um dia depois do seu agendamento e antes da sua visita, você reforça. Né? Você reforça. Se você agendou 10, nessa sexta-feira, você já vai saber se 1 ou 2 caiu. Você já consegue organizar, você já consegue entender melhor a rotina desse cliente. Sábado não vai dar, então vai ser domingo. Você consegue pescar melhor isso daí. E aí, sim, no sábado e domingo, você faz o seu atendimento. E esse ponto, né? Entrar em contato com o cliente, conseguir ali ter uma conversa importante com ele. Como que você vê a função do WhatsApp, negócio falou de ferramenta, após esse primeiro contato que eu consegui falar pelo telefone? A função do WhatsApp, na minha interpretação, ela é para completar informações. Então, você ligou, você falou com o cliente, você explanou o seu produto, você buscou a informação qual é a necessidade que ele está querendo atender, moradia, investimento, à vista, a prazo, né? E aí o WhatsApp vai ser uma ferramenta para você completar isso. Ou seja, é como se fosse uma pauta de reunião. Você vai mandar uma mensagem para ele falando o que você conversou para reforçar, né? Você vai usar o WhatsApp para mandar um book eletrônico, uma imagem do produto, um vídeo do produto, né, para poder aguçar o interesse desse cliente, para ele poder entender que a necessidade dele vai ser atendida, mas você não vai usar o WhatsApp para tentar vender. Você não vai usar o telefone para tentar vender. Você vai usar o telefone para quê? Para fazer uma negociação, para fazer uma apresentação e o agendamento. Preço, condição de pagamento, valor de parcela, simulação, tudo que envolva dinheiro é na mesa, olho no olho. Não é por telefone. Se você fala para o cliente uma condição de pagamento que ele acha que ele não consegue pagar por telefone, ele já te dispensa ali. Se você senta na mesa e fala com o cliente, olha, as condições de pagamento são essas, e ele fala para você, Mário, cara, gostei muito do seu atendimento, você foi super profissional comigo, gostei do produto, mas esse produto não é para mim. E você pergunta por quê? Qual que é a sua dificuldade? Muitas vezes a dificuldade do cara não é a parcela, não é o fluxo durante a obra, é a entrada, é o sinal. E aí você consegue buscar soluções para esse cliente no sinal. Você consegue buscar soluções financeiras para esse cliente. Só que é na mesa. No telefone ele vai falar, obrigado, estou vendo outra coisa, vi uma coisa mais barata. Não vai. E outra coisa que é extremamente importante, que a gente bate muito com os corretores lá. Antes de sentar na mesa, você passou toda essa trajetória, né? Se você, na apresentação... Essa é a minha interpretação. Não estou falando que eu estou certo, que eu estou errado, que eu sou dono da verdade, nada disso. Eu estou falando que é a experiência que eu tive no meu passado, que eu gosto de dividir com as pessoas. Na apresentação do produto, seja um imóvel pronto, ou seja um imóvel em lançamento, não é a hora de você tentar vender. Você tem que apresentar o que vai ser feito ali. Qual que é o tipo de empreendimento, qual que vai ser a rotina daqueles moradores, qual que vai ser a necessidade que aquele produto vai atender, né? Justamente para o cliente poder se conscientizar. E aí, se você apresenta o produto para que o cliente entenda o valor que ele vai atingir, ele não vai reclamar do preço, se couber no bolso dele. Então, se você mostrar o valor, ele não vai reclamar do preço. Agora, se você focar em preço, condição de pagamento, e o cara quiser comprar, o que ele vai fazer com você? Ele vai te pedir desconto, ele vai querer negociar. Ele não vai entender o que está acontecendo, ele vai querer
que você lute demais para poder gerar uma vantagem financeira, para ele ver se ele quer comprar. Quando você apresenta de uma maneira que ele entende o valor, a postura do cliente muda. O cliente ele entra num cenário para convencer o corretor a vender para ele ou ajudar o corretor a ele comprar. Aí o corretor vira corretor de imóveis e vira um homem de negócio. Bacana. E eu gosto muito de trazer, né? A gente tem que pensar também muito como a gente é atendido, né? Então, esses dias, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa de mercado para um produto. Então, realmente, quando você falou, cara, tipo assim, eu gerei lead para 10 corretores diferentes. Desses 10 que eu gerei lead, acho que 5 mandou mensagem para mim pelo WhatsApp. E apenas um me ligou, né? E a outra coisa que eu achei importante que você falou assim, uma outra empresa que já não é do mercado imobiliário, ele não mandou para mim nenhum WhatsApp enquanto ele não conversou comigo pelo telefone. Pois é. E ele já falou, para mim poder te apresentar a proposta é em outra reunião. Então, o que você falou é o que a gente vê algumas práticas, né, dessa importância. Eu acho que o primeiro contato, ele é extremamente necessário ser pelo telefone. Mas eu te faço uma outra pergunta. Não estou conseguindo falar pelo telefone. Qual mensagem que eu envio pelo WhatsApp para esse cliente que eu não estou conseguindo contato? Se você está tentando atender uma pessoa, é importante você entender que lead não é cliente. Isso. O lead ele vai virar cliente. Né? Então, se lead é telefone só, né? Lead é uma pessoa que está interessada no seu anúncio. O cliente é uma pessoa que quer comprar o imóvel que você está vendendo. Né? Então, quando você está com lead fresco, acabou de chegar na sua base, você está ligando para esse cara não te atende, o seu produto não é prioridade para ele. Então, você vai ter muita dificuldade de fazer esse cliente, pôr o pé no stand, pôr o pé no imóvel. Né? O que eu recomendo a fazer? Liga uma vez, não deu certo, liga num outro horário, não deu certo, liga num terceiro horário. Por quê? Porque essa pessoa que vai receber a sua ligação, ela vai estar registrada no celular dele o seu número. E sempre ligue do mesmo número. Então, na hora que você mandar uma mensagem, ela já viu o seu número 3 vezes numa ligação, primeiro que você não vai ser uma novidade para ela. Esse cara está me ligando aqui, agora está mandando mensagem. E é importante que essa primeira mensagem tenha uma abordagem comercial. Diferente de uma abordagem vendedora. Né? Eu bato muito nessa tecla. Corretor de imóveis não é vendedor de imóveis. Corretor de imóveis é homem de negócio. O vendedor de imóveis, ele faz de tudo para ganhar a comissão dele e deixa o cliente depois se lascar. E isso não é bacana. É bacana o corretor atender a necessidade desse cliente que até ele traz outras. Então, uma abordagem que eu oriento os corretores a fazerem, nesse exemplo que você citou, é mandar uma mensagem de texto, de preferência se apresentando, né? Falando assim, oi Mário, tudo bem? Eu sou o Júlio Teixeira, corretor de imóveis, você entrou em contato no meu anúncio, ponto. E aí mande um áudio. Aí nesse áudio, que o cara vai ver que o seu nome, que você é corretor de imóveis, ele vai ouvir o seu áudio. Né? Aí nesse áudio você fala, estou tentando entrar em contato com você já algumas vezes, você entrou em contato no meu produto XYZ, que tem tais características, e eu gostaria muito de te dar um atendimento. Mas eu não quero te incomodar. Eu tenho uma agenda... É importante a postura. Eu tenho uma agenda apertada, quero te atender, então eu vou aguardar você me retornar. E faça isso no máximo mais 2 vezes. Esse cara não te retornou, não te ligou? Dispensa. Perdido. Dispensa. No momento que ele clicou no seu anúncio, até essa terceira mensagem que você mandou para ele, alguma coisa conscientizou ele que ele não é para você. Ou o produto que você está ofertando, ele gostou das imagens, mas não quer comprar nada, ou o produto não atende a necessidade dele, né? Ou ele não está no momento adequado de compra. Se você forçar essa barra, você queima o seu filme. Bacana, muito bom. Ô, Júlio, nós estamos chegando aqui já ao final. Já? Queria que você desse essas considerações finais, né, para a gente aí, as dicas, né, para quem quer realmente trabalhar com o mercado de lançamento imobiliário. Qual que é o comportamento das pessoas que têm grande performance nesse mercado, nessa área, nesse nicho, né, que é o lançamento. E deixa aí também as suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar. Claro, vamos lá. Dicas que eu posso dar. Primeira coisa, entenda quando você
está entrando no mercado imobiliário ou você está no mercado imobiliário, entenda que você é um homem de negócio, uma pessoa que vai fazer negócio. Um homem, mulher, independente, né? Você está ali para fazer negócios. E o fazer negócio é diferente de fazer vendas. Se você entender que está dentro das suas capacidades, você vai ter muitos desafios. E é importante você estar sempre estudando para superar esses desafios, né? Tá sempre buscando conhecimento, seja em várias áreas, né? É importante você entender sobre leis, é importante você entender sobre prospecção, é importante você entender sobre humanização, que é atendimento, né? E entender, que eu acho que é um ponto muito crucial, que o corretor de imóveis, ele é um técnico em transações imobiliárias. Então, quando um cliente busca um corretor para atender um serviço, ele busca que essa pessoa, no mínimo, saiba tudo com relação à habilidade de corretor de imóveis, que esse técnico em transações imobiliárias entende sobre documentação, sobre contratos, sobre certidões, sobre documentos de qualificação, sobre financiamento bancário, sobre leis que envolvam registro de incorporação, defesa do consumidor, quais são as dificuldades, os desafios que esse cliente vai colocar o pé na hora que ele assina o contrato. Porque muitos clientes têm medo de fechar uma venda, porque às vezes é o primeiro imóvel dele, às vezes é um imóvel da vida dele, e na hora que ele assina, caneta lá o contrato, ele entra numa responsabilidade muito grande, né? E se ele não entrar de uma maneira confortável, se o corretor não conseguir conduzir de uma maneira que ele consiga comprar e colocar a cabeça no travesseiro de uma maneira feliz, ele vai repudiar isso daí, vai querer sair fora, vai querer cancelar esse contrato, e é horrível isso. Então a dica que eu dou, esteja preparado para atender o seu cliente. Conheça bem o seu produto, conheça bem sobre contrato, conheça bem sobre responsabilidade jurídica, conheça bem sobre atendimento, busque sempre entender o seu cliente para atender. Não tenha medo de descartar cliente. Foque no produto que você está trabalhando, que certamente você vai ter performance. Entenda sempre que o seu cliente é um ser humano que está ali para atender uma necessidade. Se você tiver a humildade de atender esse cliente da maneira que ele precisa ser atendido, ele pode até não comprar com você, mas ele vai trazer um monte de cliente para comprar com você. Muito bom, muito bom. E as redes sociais, onde encontrar o Júlio Teixeira? Deixa aí pra gente aí. Eu tenho várias redes sociais, eu tenho Facebook, Instagram, YouTube, tenho algumas redes sociais, mas a minha principal rede social é o Instagram, @julio.teixeira.corretor, né? Lá tem as minhas outras redes. Quem quiser me seguir é super bem-vindo, ela está aberta para todo mundo. E queria agradecer, né? Agradecer o convite de estar aqui, para mim é um privilégio. É uma honra estar participando aqui. Gosto muito de você, tenho muito apreço pelo seu trabalho. Também, recíproco. Nós já participamos de alguns lançamentos, tive muito carinho, muita dedicação sua. Conseguimos em alguns grandes resultados, em outros nem tantos, mas foi sempre muito respeitoso. É isso que a gente falou, né? É o foco, né? Acho que nesse mercado eu venho falando muito isso, que para mim o maior desafio é escolher o produto que a gente vai focar. E eu percebo muito claramente quando você está disperso, o resultado é muito ruim, e quando você está focado, o resultado acontece. Então, assim, uma dica que eu deixo para todo mundo: escolha um produto, gostei muito que você falou, escolha 3 produtos que você moraria, que você compraria. Se tiver condição, compre um imóvel em cada produto desse. Sim. E foque. Porque é ali que vai estar o seu retorno financeiro. Você faz uma coisa com prazer, uma coisa que você confia, que você comprou a ideia, e quando você compra a ideia, amigão, muito mais fácil. Vai que vai. Isso daí que você falou é um custo de oportunidade muito pesado para o corretor de imóveis. Porque nós, corretores de imóveis, são as pessoas que estão à frente do negócio. Somos nós que convencemos o cliente a assinar o contrato, a pagar o boleto. Então o cliente ele faz negócio com a gente, ele não faz negócio com a consultora. Exatamente. Se a consultora der uma mancada com esse cliente, é o corretor a primeira pessoa a ser cobrada. Então é muito importante que o corretor tenha esse custo de oportunidade muito bem definido na cabeça dele. Eu vou trabalhar esse produto, quem que é essa consultora? Essa consultora ela tem o hábito de entregar o produto do jeito que ela está ofertando, como é que é o pós-venda dessa consultora, ela vai atender bem o meu cliente. Porque se você vender um produto para uma consultora e ganhar sua comissão, largar esse cliente lá, e esse cliente for maltratado pela equipe dessa consultora, quem vai ter o maior prejuízo é o corretor. É o corretor. Uma coisa muito importante, não queria encerrar sem falar isso. Uma coisa muito importante que eu acho bacana no relacionamento dos corretores com os clientes é quando o corretor ele
Ele faz uma venda no plantão de lançamento. Esse cliente, ele não pode ser abandonado para a consultora. O corretor ele tem lá o telefone, tem o e-mail desse cliente, ele sabe como é que está a evolução dessa obra também. Uhum. É extremamente importante que esse corretor ele tenha o hábito de, mesmo depois da venda, ter uma comunicação com esse cliente, seja mandar um e-mail desejando para ele um feliz Dia das Mães, um feliz Dia dos Pais, um feliz data de casamento. O corretor, quando faz a venda, a primeira coisa que ele pega lá é a ficha cadastral. E na ficha cadastral tem data de nascimento, ele pega a certidão de casamento, tem a data do casamento. Verdade. Cara, você mandar um e-mail, uma mensagem para o seu cliente assim: ô, seu Mário, eu queria parabenizar você, que amanhã você vai fazer 20 anos de casado, que seja tudo, que você tenha um jantar maravilhoso com a sua esposa e tal. Cara, além de você salvar a vida desse cliente se ele esquecer, né? Esse cara nunca vai esquecer de você. Verdade. Né? Quando ele for receber essa chave, procura estar perto. Você vendeu para ele, você tem a data, você tem o telefone, você sabe quando vai ser entregue o empreendimento, tem um relacionamento com a consultora, liga para esse cara. Ô, Mário, fiquei sabendo que a entrega do empreendimento vai ser dia tal hora, eu vou estar lá com você na hora que você for receber, vou levar uma caixa de bombom para você entrar com felicidade nesse apartamento, que a sua família seja muito feliz lá, vou estar lá desejando boas-vindas. Faz parte do trabalho. Eu falo que o marketing de relacionamento, ele é o que mais potencializa, né? Então, assim, dá muito trabalho, gasta um esforço, mas ele te traz um resultado extraordinário. Sim. Você não falou aqui da indicação, né? Um cliente satisfeito, com certeza, indica pelo menos mais 3 amigos aí para comprar. E um insatisfeito te tira 100. Verdade. Então é isso. Muito obrigado, viu, Júlio? Eu que agradeço, então, foi um prazer. Pessoal, se vocês ainda não conhecem a Imobdrive, entra aí, imobdrive.com.br. É uma plataforma para você, corretor, que quer trabalhar com lançamento imobiliário, vai ter lá vários produtos para você escolher e seguir as dicas aqui do nosso amigo Júlio, tá bom? Até a próxima, então.